Deus nos ama, nós pecamos, merecemos o inferno pelo pecado, fomos salvos pelo Senhor Jesus na cruz, na ressurreição. E agora, qual é a conduta do ser humano depois da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ver juntos como nós somos chamados a responder à salvação do Senhor Jesus com a fé e com a conversão. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos novamente para receber, nos alimentar desses tesouros da igreja, com as verdades fundamentais da fé, notadamente Querigma, hoje a fé e a conversão. Bem, nós tínhamos visto, a grande verdade do amor de Deus, verdade fundamental, mais basilar da nossa fé. Deus nos ama, criou-nos por amor, criou tudo por amor. E que hoje nós vemos o mal, os males, o sofrimento por causa do pecado original e de todo o pecado humano, que inclusive levaria o ser humano à morte eterna, ao inferno para sempre, sem possibilidade de redenção. Mas veio o Senhor Jesus, veio a salvação, o Senhor se encarna, era o ser humano que tinha cometido o pecado original, é o ser humano que deve pagar. O ser humano comum não tinha condições, não conseguiu se tornar fiel. Deus se torna um ser humano para pagar a dívida do ser humano. E paga essa dívida, o salário do pecado é a morte, com todos os seus atrocíssimos sofrimentos, até a morte, e se revestindo, assumindo todo o pecado humano. O padre Raniero cantando na missa disse que lá no Getsemane, o Senhor Jesus, o suar sangue do Senhor Jesus, ele se relaciona muito com isso. Jesus é Deus, todo bondade. E ao mesmo tempo ele assume em si toda a maldade humana, toda a maldade de toda a humanidade, de todos os tempos. Então dentro dele há um revolver-se terrível. E mais, o pai e o filho se atraem mutuamente, o amor do pai e do filho é infinito. Mas há uma repulsa tremenda entre Deus, que é a tremenda bondade, e o pecado, que é a maldade. Então, isso tudo no corpo e na alma do Senhor Jesus. Então ele vem a sua sangue, enfim. Bom, então nós recebemos essa salvação. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, nos deu a vida. E agora? Então estamos todos salvos, está tudo tranquilo, não temos nada a fazer. Não é assim. Existe a nossa participação. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos adquirir a salvação por nós mesmos. Ela foi dada gratuitamente. Agora nós podemos aceitar essa salvação ou rejeitá-la. E a aceitação da salvação do Senhor, da herança da eternidade ao lado dele, do céu, da vida nele, ela não é uma aceitação meramente de palavras. Não, agora eu aceito Jesus e pronto, isso aí acabou, minha vida mudou. Não, ela é uma aceitação confirmada. Claro, pode ter um momento chave da vida da pessoa em que isso acontece, mas ela vai ser confirmada todos os dias da vida, todos os dias, em todas as opções que nós fazemos, no sentido do pecado ou do não pecado, do fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus, do buscar a santidade ou buscar outras coisas à frente da santidade. Então, isso vai permear toda a nossa vida. Essa resposta é a conversão, é o voltar-se para Deus, é o agir de acordo com quem está vendo essa realidade de que foi salvo amorosamente pelo Senhor Jesus, com todos os sofrimentos, e bom, eu não quero mais fazer ele sofrer. Ao contrário, eu quero ter uma vida justa, uma vida santa, e mais, o quanto possível, eu até quero me colocar ao seu lado nos seus sofrimentos, por mim e por toda a humanidade. Então, isso vai ser, bom, a fé e a conversão. Primeiramente, a fé, o crer, mas não é só o crer. Hoje em dia, nós temos uma visão muito exterior, muito superficial de fé, como seja simplesmente crer, acreditar. Existe esse elemento, e ele é fundamental, porque eu posso olhar para tudo isso e rejeitar, e descrer. Não, nada disso aconteceu, não, o mundo não foi criado por amor, eu não fui criado por amor, Deus, Jesus não veio. Bom,
Existem todos os argumentos, mas a gente não vai poder trazer aqui tudo de volta. Mas eu posso crer, eu posso aceitar, posso então crer. Só que o crer, no acreditar só, não basta. Porque muito disso em que nós cremos não são simplesmente verdades do que aconteceu e o que não aconteceu. São condutas a serem tomadas, todos os mandamentos. Eu creio nos mandamentos, eu creio que Jesus deu aqueles mandamentos. Tá, e aí você vai obedecer? Você vai aderir a eles? Então, a fé, ela tem um sentido inafastável de adesão. Como um adesivo que pega, por exemplo, você vai botar um adesivo e grudar na pele, ele vai assumir a forma da pele. A roupa, se nós falamos uma roupa apertada que adere, ela vai assumir a forma do corpo. Então, a fé, ela é para ser isso, uma adesão. Nós assumirmos a forma de Cristo. Nós sermos iguais a Ele. Existe o elemento de crer, mas existe esse elemento. Então, nós dizemos que a fé está junto com a fé, sempre a conversão. Cantar a Missa nos recorda São Paulo, que diz que, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, nos primeiros capítulos, São Paulo ele vai enumerando toda a marcha da humanidade sem Deus, indo para o fundo do poço, diz todos os pecados que tem, é uma coisa horrível. E o Cantar a Missa diz que São Paulo diz assim, mas a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus se manifestou, quer dizer que Deus agiu. Não foi uma ação, bom, e aí o ser humano pecou, está no fundo do poço, bom, agora ele vai mudar? Não, não é isso. Deus entra, age e muda tudo. São Paulo lá, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção efetuada por Jesus Cristo. Deus o designou para servir de instrumento de expiação pela fé no seu sangue, a fim de manifestar a sua justiça, depois da tolerância usada para com os pecados passados, no tempo da paciência. Ele manifesta a sua justiça no tempo presente para ser justo e justificar quem tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e seguintes. A humanidade pecou, mas Deus se manifestou. A justiça aconteceu. E a justiça não é só dar reparação, é tornar justos. A justiça de Deus é... Jesus nos tornou justos. Porque assumiu, pagou o nosso pecado e agora ele nos dá a justiça. E nós temos que aderir a isso, então. Então agora, para quem tem fé, para expiação pela fé. Nós precisamos crer e aderir. Crer e nos converter. Não é à toa também que toda a pregação de Jesus, do Evangelho, está baseada no convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede nessa boa notícia. É preciso crer nesse mistério da salvação. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, e aderir a isso. E essa vai ser a fé. Cantar a Missa também diz que no Antigo Testamento a conversão sempre é um movimento para trás, como se fosse um movimento para trás. Voltar à fidelidade. Deus fez uma aliança com o homem, foi fiel ao homem, o homem era fiel a Deus, mas o homem caiu e se tornou infiel. Então o homem volta para a fidelidade. Então ele se arrepende e volta para aquela situação de fidelidade. Com Jesus Cristo há um movimento para frente. Parecia que no Antigo Testamento era uma coisa assim, convertei-vos para que sejais salvos. Muda o indivíduo para que vocês sejam salvos. No Novo Testamento há esse elemento da graça. Jesus nos salvou, nós estamos salvos. A salvação já foi dada gratuitamente a todos, São Paulo fala isso várias vezes. Então, convertei-vos porque fostes salvos. Então, a salvação já nos foi dada, só que nós temos que nos converter para aderir, para dizer sim, nós queremos essa salvação. É um movimento de dar um passo para frente. Deus nos salvou, e bom, então eu vou aceitar essa salvação. Eu vou atrás dessa salvação pela minha fé, pela conversão, pela minha mudança de vida. E é isso. Abandonar o pecado, lutar contra o pecado, lutar mortalmente contra o pecado, rezar muito, fazer exames de consciência, confessar-se. Isso tudo vai estar a conversão a que nós somos chamados. O Catecismo da Igreja Católica nos diz assim, no número 1427. Jesus chama a conversão. Tal apelo é parte essencial do anúncio do reino. O tempo chegou a seu termo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai na boa nova. Convertei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Na pregação da igreja, esse apelo dirige-se em primeiro lugar àqueles que ainda não conhecem Cristo e o Evangelho. Por isso, o batismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão.
É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal, se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados, o dom da vida nova. Então, o catecismo ele vai dizer que existe então essa primeira conversão, que se espera que aconteça até o batismo, culmina no batismo, o batismo que nos vai transmitir essa salvação. E depois uma segunda conversão que ele vai falar mais a seguir, que é uma conversão de todo dia de seguir. Então existe um momento de conversão, a que Jesus sempre chamou, tal, que a igreja sempre chama, de mudança de vida. Para conhecer, bom, você não conhecia, mas agora conhecer, então eu quero aderir a isso. Então há um movimento de adesão. E o 1428 seguinte diz: ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. A segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que contém pecadores no seu seio, e que é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Este esforço de conversão não é somente obra humana. É o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, para responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Então é isso, né? Deus nos amou primeiro e Ele nos chama, Ele fica nos chamando. Veja, essa conversão não é só o meu esforço. Eu tenho que fazer o meu esforço, mas esse esforço é alimentado pela graça. Deus nos empurra, nos impulsiona, nos inspira, nos dá a possibilidade, e aí nós temos que aderir com o nosso esforço, com a nossa entrega. Há uma vida de abandono do pecado, de vida da graça, de busca de santidade, de oração pessoal, de penitência, de confissão sacramental. E assim vivemos uma vida nova em Cristo. Fé e conversão. É o chamado que nós temos do Senhor e da Igreja para responder à salvação do Senhor Jesus. As primeiras verdades da fé, do querigma, são essas. Geralmente se prossegue mais. Nós vamos, talvez oportunamente, seguir mais. Se fala do senhorio de Jesus, do ser somente de Deus, de renunciar às coisas que não são o seguimento de Cristo, da necessidade do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, Pentecostes, na igreja, nas nossas vidas, da vida comunitária, da vida na igreja, da vida eclesial, da igreja dada como, saca? Geralmente nós continuamos aí. Só que, por enquanto, nós vamos seguir, parar um pouquinho nesse querigma parte 1, para partirmos a seguir uma nova série sobre algumas questões polêmicas do nosso tempo, dúvidas dos católicos do nosso tempo, de coisas que nós precisamos saber e que nós vamos começar a falar aqui para dar essa resposta também. Tomara que tenham aproveitado esse início de querigma, essa ambientação dentro das verdades da fé cristã católica. E seguimos juntos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative as notificações. São muito importantes as notificações, porque lembra, né, de que os vídeos continuam, os nossos vídeos você vê tem uma continuidade, né? E divulgue também. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.